no Repórter Eco de hoje, você acompanha a beleza e diversidade de aves encontradas na região amazônica, no Cristalino, no Mato Grosso. Conheça também a iniciativa de um grupo de moradores de São Paulo pela revitalização do espaço público. E ainda uma campanha internacional defende um tratado pela alimentação saudável. Além de estimular o consumo de comida nutritiva, a proposta é que os países invistam mais no cultivo de frutas, verduras e legumes orgânicos. Ocupe e Abrace é o nome do movimento dessa turma da Pompeia, bairro paulistano. O grupo se uniu para recuperar uma praça que estava abandonada. E o fotógrafo Edson Endrigo registrou as espécies de pássaros de um santuário ecológico na maior floresta tropical do mundo. A alimentação equilibrada é essencial para uma melhor qualidade de vida. E este é o tema da campanha da Consumers International, um movimento de defesa do consumidor que propõe aos países a adoção de medidas para garantir uma comida mais saudável. A defesa do direito a uma alimentação saudável está na boca do consumidor, se espalha pelas redes sociais e se tornou uma bandeira sem fronteira geográfica. A campanha Food Treat Now, em português Tratado Alimentar Global Já, é liderada pela organização internacional Consumers International, com cerca de 250 entidades parceiras em diferentes países. O que significa estabelecer um tratado internacional de alimentação saudável na prática? Significa elencar uma série de ações e políticas públicas que os países que se comprometerem e assumirem esse tratado vão ter que cumprir de acordo com o cronograma que vai ser estabelecido entre os países. Ana Paula Bortoleto é do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, que aderiu ao movimento internacional para cobrar da Organização Mundial da Saúde, a OMS, um tratado global de alimentação saudável. A nutricionista elege uma série de medidas que poderiam ser adotadas em vários países. Melhorar a informação disponível nos rótulos dos alimentos. Outra coisa seria restringir a publicidade de alimentos não saudáveis para as crianças. Um outro exemplo seria ter impostos que aumentariam o preço de alimentos não saudáveis. Um outro exemplo seria também promover educação alimentar nas escolas e em outros espaços públicos para que as pessoas saibam quais são os tipos de alimentos que elas devem consumir. Além do estímulo ao consumo, é preciso investir na produção de alimentos de qualidade. Como dando subsídios para os agricultores, disponibilizando locais onde eles possam vender os seus produtos, como feiras orgânicas, estabelecendo mecanismos para fazer compras públicas, favorecendo alimentos orgânicos. Tem várias ações que também têm que ser promovidas para ter a produção de alimentos mais saudáveis e sustentáveis. A nutricionista do IDEC diz que o Brasil pode ser um exemplo a ser seguido. A gente tem uma lei federal que estabelece que 30% dos alimentos comprados para a merenda escolar deve ser da agricultura familiar, com preferência para alimentos orgânicos. Aqui no município de São Paulo, a gente avançou mais ainda nessa questão, que estabeleceu que esses alimentos devem ser alimentos orgânicos. O México também saiu na frente, segundo Ana Paula. Eles têm uma taxa para refrigerantes e o dinheiro que eles arrecadam com essa taxa é utilizado para compra e instalação de bebedouros nas escolas mexicanas. Você está desestimulando o consumo de refrigerante, que a gente sabe que tem uma quantidade alta de calorias e de açúcar, e estimulando o consumo de água, que é o preferencial para as crianças consumirem nas escolas. O México hoje é o maior consumidor de refrigerante do mundo. Os reflexos da má alimentação podem ser traduzidos em números. Mais de 2 bilhões de pessoas estão acima do peso. Isso quer dizer quase 30% da população mundial. Além disso, 11 milhões de mortes ao ano são atribuídas à alimentação inadequada. A má alimentação está aumentando
muito rápido a prevalência de obesidade, excesso de peso e outras doenças crônicas, que são chamadas assim, né, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. E isso, o que acontece é também sobrecarregar o sistema de saúde, tanto público quanto privado. Você aumenta o número de internações, aumenta o gasto com medicamentos e com isso você acaba tendo prejuízos na economia, né? Então a gente tem que de fato regular e melhorar a alimentação para equilibrar esses gastos com saúde. Em boa hora, a Organização Mundial para a Alimentação e a Agricultura está lançando na África, mas se estendendo para vários outros países, uma campanha para reduzir a exposição de crianças a agrotóxicos na agricultura. Nada menos de 100 milhões de crianças estão expostas naquele continente aos efeitos dramáticos desses produtos por trabalharem em lavouras. Precisamos pensar em que fazer no Brasil. Somos o maior consumidor de agrotóxicos no mundo, quase 1 milhão de toneladas anuais, ou 20% do total, que correspondem a mais de 1 bilhão de litros, inclusive de 20 produtos já proibidos em outros países. Estamos utilizando, em média, 70 quilos de agrotóxicos por hectare plantado, segundo o IBGE. Há estados brasileiros em que o uso chega a mais de 8 litros anuais por pessoa e a aplicação chega ao valor total de 11,5 bilhões de dólares por ano. Em 4 anos, o número de pessoas intoxicadas por esses produtos cresceu 126% no país. E um estudo da Unicamp aponta esse tipo de intoxicação como capaz de provocar transtornos mentais. Pesquisa recente do Instituto Nacional do Câncer mostra os glifosatos como indutores de câncer nas pessoas pela exposição indevida. Outra pesquisa de órgãos governamentais encontrou resíduos de agrotóxicos em proporções que contrariam a lei em culturas de abacaxi, arroz, manga, milho, tomate, entre outros. É a saúde dos nossos consumidores, dos nossos cidadãos, que está em jogo, assim como uma boa parte das nossas exportações de produtos agrícolas que podem ser barradas nos países importadores. Por isso tudo, essa campanha é muito bem-vinda. Aguarde, porque tem mais! O fotógrafo Edson Endrigo registra em livro a riqueza de aves da região amazônica do Cristalino. E a seguir, paulistanos do bairro da Pompeia recuperam uma praça para a convivência e o lazer dos moradores. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Agora você acompanha alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. A Terra passa por um novo período de extinção em massa. É o que revela um estudo feito por 3 universidades norte-americanas, Stanford, Princeton, Berkeley. Os vertebrados estão desaparecendo a uma velocidade 114 vezes maior do que a registrada normalmente. Os vertebrados são todos os animais de espinha dorsal. Na lista estão os peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos. Entre eles, os seres humanos, que podem estar entre as primeiras vítimas. Esta seria a 6ª grande extinção. A última aconteceu há 65 milhões de anos, quando os dinossauros desapareceram da Terra.
Os primeiros humanos modernos coexistiram e se misturaram com os neandertais, embora sejam duas espécies diferentes. A pesquisa foi publicada na revista científica Nature. Esses humanos primitivos da Europa, ou seja, que não vieram da África, conservam cerca de 3% do DNA dos neandertais. A análise de um maxilar encontrado em uma caverna ajudou na descoberta. Enquanto os neandertais foram extintos, os homens modernos se estenderam pelo continente europeu entre 35 e 45 mil anos atrás. Marte pode ter sido extremamente frio, com água na forma de gelo na maior parte da superfície. É o que revela um estudo científico da Universidade Norte-Americana de Harvard. É provável que a temperatura média no planeta tenha chegado a 48 graus Celsius negativos, em função da posição do Sol e do eixo de rotação. O clima quente e seco é uma das hipóteses para a ausência de dinossauros nas regiões dos trópicos. Paleontólogos reproduziram cenários climáticos do final do período Triássico, entre 205 e 215 milhões de anos atrás. Eles descobriram que o clima instável, com altas temperaturas e 6 vezes mais CO2 do que hoje, afastaram das regiões de muito calor as grandes espécies herbívoras, que se alimentavam só de vegetais. Pesquisa do Instituto Datafolha revela que várias empresas brasileiras já se preparam para enfrentar os impactos das mudanças climáticas, com investimentos em projetos e tecnologias. O tema foi debatido em Foz do Iguaçu, no Paraná, durante a 6ª edição do Fórum do Meio Ambiente. O encontro, que reuniu especialistas no assunto, foi promovido pelo LEAD, Grupo de Líderes Empresariais, e pelo LEAD Sustentável. Revitalizar o espaço público com a iniciativa da comunidade. É a proposta do coletivo Ocupe e Abrace. Paulistanos do tradicional bairro da Pompeia se uniram para recuperar uma praça abandonada. Flores, pássaros, peixes são manifestações da vida no maior espaço público verde do bairro da Pompeia, na zona oeste de São Paulo. Do alto, entre casas e prédios, se vê as copas das árvores da Praça Homero Silva, que depois de ser revitalizada pela ação dos moradores do entorno, passou a se chamar Praça da Nascente. Apesar do tamanho e da importância, ela era pouco frequentada, até que a musicista Roberta Soares iniciou uma mobilização comunitária. Com uma filha pequena, eu resolvi então que não ia botar mais um carro na rua. E como não tinha um parque perto para que ela frequentasse, o Ibirapuera é longe daqui, eu resolvi que eu ia cuidar então dessa praça para que ela pudesse brincar e as outras crianças também. Desse desejo nasceu o coletivo Ocupe e Abrace, formado por cidadãos que tinham sonhos parecidos com os da Roberta. Alguns deles se conheceram durante reuniões realizadas para debater o tema A Pompeia que se quer. É em sistema de mutirão que o grupo cuida do lago formado aqui, para onde convergem as nascentes do córrego Água Preta. Há algumas décadas, moradores do bairro vinham buscar água numa bica que existia aqui. Hoje, o paraibano Abraão dos Santos, auxiliar de taxista, aproveita essa riqueza diariamente. Lavar alguns táxis aqui e regar essas plantas aqui, ó, que fica ao lado do ponto de táxi. Com tanta água brotando, o grupo decidiu formar uma espécie de horta-pomar. Quem nunca viu um mamoeiro em flor se admira com tanta beleza. Os frutos servem à comunidade e aos pássaros que encontram refúgio por aqui. Eu já comi daqui berinjela, eu fiz um óleo de citronela que a gente usa para os mosquitos. Tem a moringa oleífera que eu pego para comer as folhinhas de vez em quando. Descobri essa praça, comecei a cuidar, plantei uma abacaté atrás, plantei várias outras coisas por perto.
Espaços pouco frequentados por causa da falta de segurança mudam completamente quando há uma mobilização da comunidade. A Praça da Nascente é agora um local de encontro e também de difusão de questões socioambientais. Existe um festival que acontece aqui que também mobiliza outras comunidades. A gente está num movimento muito bom, né, que é o da agricultura urbana, das hortas, das nascentes. Existem várias iniciativas muito bacanas na cidade que estão começando, né? Justamente muito por causa da crise hídrica, né? Essa questão do desmatamento dos nossos mananciais urbanos. Então a gente tem que valorizar o que está dentro da cidade, os recursos que tem dentro da cidade, que são as águas, as praças, os parques. A gente ganhou a percepção de que quando a gente se junta em torno de um sonho comum, os cidadãos, a gente é capaz de produzir uma cidade bacana para todo mundo, inclusiva, generosa, abundante. A gente aprendeu que é possível sem poder público, sem complicações, é só ir lá e fazer. Esse prazer da comunidade de ver as pessoas vindo aqui, de ver nos domingos essa praça cheia, com criança, com pessoas, é muito bom. Eu sempre digo, não é a gente que cuida da praça, é a praça que cuida da gente, é a praça que abraçou a comunidade novamente e está fazendo essa amorosidade fluir entre as pessoas. É o trocar do olhar, é você chegar na praça e ver a praça frequentada por todo mundo. Impacto da poluição dos oceanos na vida marinha. Litoral das Filipinas. Mergulhadores registram uma cena inusitada que mostra as possíveis consequências da pesca feita sem controle pelas embarcações. Um raro tubarão-baleia se aproxima. Nada com dificuldade, porque tem pedaços de uma rede de pesca presos ao corpo. É um exemplar da maior das espécies de tubarão no mundo e também do maior peixe vivo conhecido. Pode atingir 20 metros de comprimento e pesar mais de 12 toneladas. Mas ao contrário dos outros, que são predadores agressivos e violentos, topo da cadeia alimentar, o tubarão-baleia é dócil, inofensivo. Apesar da boca grande, ele se alimenta de plâncton, que são minúsculos seres vivos, além de lula e pequenos peixes. Um dos mergulhadores corta a rede e salva o tubarão-baleia, que em liberdade se desloca lentamente pelo mar profundo. Mas o risco de ser capturado novamente permanece. E a seguir, um santuário ecológico na Amazônia. O fotógrafo Edson Endrigo registrou as espécies de aves da região do Cristalino, no estado do Mato Grosso. O Repórter Eco volta logo mais. O Cristalino é um santuário de biodiversidade do Mato Grosso. Abriga 1/3 de todas as espécies de aves encontradas na floresta amazônica. A beleza dessa ave fauna foi registrada pelo fotógrafo Edson Endrigo. É fotografia real, mas parece que as aves foram pintadas à mão. As plumagens têm texturas variadas e a mescla de cores é intensa, perfeita. No sul da Amazônia, a aquarela tem asas. Para detalhar essa diversidade, foram algumas viagens, 15 anos de dedicação e milhares de cliques em meio à floresta, às margens do rio Cristalino. O escolhido para fazer o registro foi o fotógrafo de aves, Edson Endrigo. O Cristalino tem uma coisa maravilhosa, que são 2 torres de aço em lugares diferentes no meio da floresta.
com 50 metros de altura são divididos em nichos, tem 30 metros. Tal. E as aves, elas são divididas assim, aves que só vão caminhar no chão, aves que ficam de 1 metro a 5 metros, aves de 5 metros a 20 metros e aquelas que vão para o alto mesmo, para a copa. Edson Endrigo fez Aves do Cristalino Lodge com textos do ornitólogo canadense Bradley Davis, a convite de Vitória da Riva, uma das pioneiras em ecoturismo no Brasil. Na década de 90, ela investiu na floresta em pé para ganhar dinheiro. Começou com um acampamento, que hoje é um dos mais reconhecidos hotéis de selva na região de Alta Floresta, no Mato Grosso, quase 800 quilômetros ao norte de Cuiabá. Eu recebi um ornitólogo que se chamava Ted Parker. Ele descobriu o cristalino, a região do cristalino, porque não se sabia que no Mato Grosso, no Brasil, no sul da Amazônia, a gente teria aquela riqueza de aves. Nem sabia que teriam essas aves no Brasil. O compromisso com a conservação da floresta fez com que a empresária transformasse parte da propriedade dela em RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural Cristalino. Hoje é um lugar de referência para observadores de aves do mundo todo. São quase 600 espécies. No Brasil nós temos um pouco mais de 1.800, quer dizer, 1/3 das aves do Brasil estão lá. Edson Endrigo conseguiu registrar na região do Cristalino 228 espécies de aves. Algumas vezes teve a sorte do seu lado. A pessoa que vai no Cristalino, ela tem que procurar um irapuru verdadeiro, que é aquele que dá o famoso, né, o canto do irapuru, né? Você tem que ouvir, você não precisa ver, mas ouvir o canto do irapuru você tem que ouvir, né? Você vê o araçari mulato, por exemplo. O araçari mulato ele tem as penas modificadas na cabeça, como se fossem canudinhos enroladinhos de plástico, né? É uma aberração até, um bicho espetacular. É comum no Cristalino. A marianinha, que é um papagaiozinho que peito branco, verde, amarelo, né? Mas para fazer algumas fotos do seu 14º livro, ele teve de exercitar a qualidade da paciência durante anos. Tem a família das arapongas, né, que são as cotingas, né, os anambés. O anambé pompadora, com uns 15 anos para conseguir fazer uma foto próxima. Hoje, a região, que ficou conhecida pela produção de gado e foi impactada pelo garimpo de ouro, começa a encontrar uma nova vocação: a observação de aves e o ecoturismo. Se você conhecer o Cristalino, você vai descobrir que se não fosse o Cristalino e a ação de conservação que eles tiveram todo o entorno, o Parque Cristalino, a criação, tudo, não ia ter nada lá. Aquilo lá já era terra arrasada mesmo. Se você quiser rever as reportagens, entre no nosso site. Anote os endereços na internet: cmais.com.br/repórtereco. No Facebook é só curtir a página facebook.com/repórtereco. E a gente encerra hoje com o pensamento do famoso filósofo e sociólogo alemão do século XIX, Walter Benjamin. Toda época sonha a seguinte e, ao sonhá-la, a faz despertar. Repórter Eco, até o próximo programa.